Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para ler com os irmãos o texto chamado Coração Puro. Esse texto foi escrito por Diego Ricker e ele escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não fui eu quem escrevi, foi o irmão Diego. E nós vamos fazer esse devocional juntos, lendo o que ele escreveu e baseado no Salmo 51, tá bom? Então, como isto é uma obra dele, o que eu vou fazer? Ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, por favor, irmãos, peguem as suas Bíblias e leiam na sua tradução o Salmo 51, para que nós possamos estudar essa palavra, tá bom? Então, vamos orar? Amado Deus, pedimos no nome de Jesus Cristo que Tu nos abençoes nesse devocional, que nós possamos entender a contrição de Davi, como ele ficou arrependido do seu pecado, e que nós possamos também ficarmos arrependidos dos nossos e pedirmos perdão. Obrigado, Senhor, porque Tu nos resgata, porque Tu te alegras com o coração sincero. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O texto de hoje é o Salmo 51. E é um salmo muito conhecido. Este salmo é um salmo penitencial. Davi escreveu esse salmo quando Natã, o profeta Natã, foi lá dar uma bronca nele, né? Levar uma mensagem do Senhor, repreendê-lo, quando o Senhor mandou essa mensagem a respeito do caso que ele teve com Batseba. Então, para quem não conhece, para quem não tem muito contato com a palavra do Senhor, esse texto está lá em 2 Samuel 12. Então, o que aconteceu? Davi, ele cometeu adultério. Ele botou os orpidônio na esposa de um homem chamado Urias, que era um homem de guerra, um homem importante que lutava no exército de Davi. E ele botou os orpidônio na mulher do Urias, um dia em que ela estava tomando banho e que ele estava no palácio dele, estava ocioso, olhando da janela, viu a mulher e gostou dela. E acabou cometendo adultério. Isso teve sérias consequências. Por causa deste adultério, ele queria se livrar do Urias, porque queria ficar com a mulher dele. Moral, acabou que ele mandou Urias para frente de batalha para que ele morresse e ele pudesse ficar com a esposa dele. Então, Davi cometeu uma sucessão de erros, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, mas Davi é um homem com o coração segundo o coração de Deus, né? Todos nós cometemos erros, cometemos pecados, e o Senhor está olhando tudo que nós fazemos. E Davi também olhou o Senhor também olhou o que Davi fez e não se agradou daquilo. Por isso ele mandou o profeta Natã ir lá advertir, dar uma bronca em Davi, porque ele tinha pecado contra o Senhor. Então Davi, ele tinha pecado contra Batseba, pecou contra Urias, que era o marido de Batseba, pecou contra a nação, que o Senhor tinha colocado ele à frente para ele governar, e o pior, ele havia pecado contra Deus. Bom, então nós vamos ler esse texto chamado Coração Puro, e hoje eu vou ler numa versão bem diferente do que os irmãos estão acostumados. Eu vou ler na Bíblia chamada A Mensagem. Esta Bíblia, ela foi escrita traduzida por Ezequiel Peterson, e ela não tem, assim, a função de substituir as outras traduções, nada disso. É uma Bíblia para que a gente possa ler numa língua contemporânea, para que fique claro o que a palavra está dizendo, entendeu? Então, seria como um texto que diz nos dias de hoje aquilo que está escrito nas traduções que a gente costuma usar. Então, é sempre uma Bíblia como diz o outro, uma Bíblia de
que você lê como se fosse um livro. Então, como o Salmo 51 é bastante conhecido, eu vou ler para os irmãos essa minha tradução aqui da mensagem, e que é uma leitura bem agradável e não tem como a gente ficar em dúvida com o vocabulário, tá bom? E os irmãos sigam aí nas suas traduções, tá? Essa Bíblia é uma Bíblia séria, ela é fruto de 30 anos de pastorado do pastor Eugênio Peterson e mais 10 anos de preparação para que saísse essa tradução. E, logicamente, teve uma equipe muito competente que verificou todas as coisas, deu a tradução da língua mãe para o português, no caso para o inglês, e depois para nós, tá bom? Então eu vou ler desta tradução a mensagem, os irmãos sigam aí com a sua tradução, tá bom? Então diz assim: um salmo de Davi, depois que ele foi repreendido por Natã sobre o caso com Batseba. Deus generoso, em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga o meu passado sujo. Lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi e visto tudo. Sabes a extensão da minha maldade, tens todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti, por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e concede-me uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que com um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim. Conserta os meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas. Cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedico uma semana para organizar o caos da minha vida. Uma nova gênese. Não me jogues fora como um lixo. Não deixes de soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento. Sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar os teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula minha sentença de morte, ó Deus. Ó Deus da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os louvores. Fingimentos te desagradam. Uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Transforma Sião num lugar de recreio e repara os muros de Jerusalém. Então terás de nós adoração verdadeira, atos humildes e grandiosos de adoração, até mesmo com todos os touros que conseguirmos sacrificar a ti. Amém? Bom, irmãos, então agora nós vamos para o manancial. E o pastor Diego Rica, ele escolheu o versículo 17, que diz assim: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então ele começa dizendo que examinar o coração vai exigir de nós um verdadeiro exercício espiritual. Não é fácil examinar o coração, é preciso ter coragem, é preciso ter disposição, porque a gente sabe, né, como que é o nosso coração. E o que aconteceu? Não é de ter dúvida nenhuma que Davi, ele olhou para si mesmo, ele olhou para o coração dele e não encontrou nenhuma pureza. Ele viu que o coração dele era mau. Por isso, nesse salmo, ele pede a Deus: cria em mim um coração puro. Está lá no versículo 10. Então, essa também deve ser a nossa oração. Nós temos que pedir a Deus que nos dê um coração puro. Por acaso você já pensou, já parou para pensar as coisas que a gente guarda no nosso coração? Quando a gente examina o nosso coração, a gente olha para dentro de nós mesmos, quando fazemos uma autoanálise, o que é que nós achamos no nosso coração? Então, depois de fazer esse exame, Davi pediu ao Senhor que ele criasse nele um coração puro.
porque ele compreendia que somente Deus poderia fazer isso. Quem mais pode criar um novo coração em nós? Somente Deus. Então, Davi, ele poderia ter falado para Natan: ai, Natan, mas não, eu não paquerei a Batseba. Ah, é porque eu não sei o que, dá qualquer justificativa. Mas não, imediatamente ele se autoanalisou e falou: não, eu estou errado, estou totalmente errado, Senhor, me perdoa. Ele se arrependeu. Então, neste salmo, a gente vê o contraste do coração puro, que era aquele coração que Davi agora pede para Deus, e o coração impuro, que era aquele coração que colocou os olhos em Batseba e com ela cometeu o adultério. Este coração que peca, Deus não se agrada. Ele não gosta de coração pecaminoso. Ele quer que nós, a cada dia, nos santifiquemos e nos tornemos pessoas melhores. O Senhor não se agrada do pecado. O pecado nos afasta de Deus. É esse coração impuro que deve ser totalmente despedaçado, moído, quebrado e destruído. Mas olha só, não é fácil você pedir ao Senhor que despedace o seu coração, né? Porque o coração é uma metáfora, né? É uma figura de linguagem. Mas na verdade, se você fizer esta oração, você está dizendo ao Senhor: olha, pode me destruir, que eu não quero pecar mais. Pode pegar a minha vida e fazer assim, Senhor, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero me tornar uma pessoa que agrade a Ti. Você tem coragem de fazer essa oração? Realmente? Porque se você não tem coragem, não faça. Primeiro se arrependa, porque não é fácil não. A gente pede e o Senhor pode nos dar. Então, quando a gente pede um coração puro, quando a gente pede que Ele nos quebrante, quando a gente pede que Ele nos destrua, nos moa, nos despedaça, a gente não tem noção do que isso pode significar. Então, temos que tomar muito cuidado com aquilo que oramos. Então, este Salmo 51 está nos chamando ao arrependimento, é para que nós possamos nos espelhar naquilo que Davi passou, olharmos o nosso coração como ele olhou. Ele chegou à conclusão que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, arrependido, né? Um coração quebrantado e contrito. Está lá no versículo 17. Nosso coração é um coração pecaminoso, mas um coração quebrantado e contrito, ele é totalmente voltado para Deus. É um coração puro, criado pelo Senhor. A mensagem deste salmo para nós é a seguinte: é o Senhor que vai nos erguer, que vai nos tirar do lamaçal e nos colocar no lugar seguro. É o Senhor que vai nos restaurar. Quando pedimos ao Senhor para que nos quebrante, nós estamos realmente arrependidos e dispostos a sofrer aquilo que precisamos sofrer para nos tornar pessoas melhores. Quando pensamos que tudo está perdido, quando a gente não tem mais esperança alguma, Deus vem e transforma o coração, assim como transformou o de Davi. Quando Natan falou com Davi, falou: ó, porque se você ler lá no capítulo 12 de 2 Samuel, você vai ver que o Natan começa dando o exemplo de um homem que era rico, tinha muitas ovelhas, e um dia ele recebeu uma visita e ele foi e pegou a única ovelhinha que o homem pobrinho tinha lá. E Davi ficou indignado, porque ele não tinha se percebido naquela situação. Quando ele percebeu que aquele homem era ele, o Senhor mostrou para ele que ele podia ter um harém, milhares de mulheres, mas ele pegou a mulher de Urias, aí ele se arrependeu no coração dele. Então, temos que crer que o Senhor vai nos transformar, vai nos dar um coração novo, assim como fez com Davi. Mas nós temos que verdadeiramente nos arrependermos. Arrependermos e deixarmos o pecado. É fácil? Não é fácil não, né, irmãos? A gente tem que, realmente
se autoanalisar e ver como anda o nosso coração. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor não erra. Valerá a pena. Nosso manancial termina assim: Deus cria em nós um coração puro. Então, um coração puro é um coração que agrada a Deus, um coração puro é um coração perdoador, e um coração puro é que vai nos aproximar do Senhor. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.